Eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de consumir alguma coisa pelo título. E lá em 2009 teve uma série com um nome estranho que me despertou a curiosidade de assistir. E ela se chamava Tudo que é Sólido Pode Derreter, da TV Cultura. Esse canal, apesar de não ter a maior audiência, sempre realizou programas nacionais que nos cativaram. Afinal, Mundo da Lua e Castelo Rá-Tim-Bum estão aí para comprovar isso. E hoje, reassistindo 17 anos depois, eu consegui entender coisas que iam além das metáforas das histórias da Teresa e os livros que ela estava lendo. Pois além da busca de sua identidade, que todo adolescente passa, também houve assuntos mais sérios como luto, depressão e o suicídio de seu tio. A série foi brilhante ao contar uma história jovem para os jovens, olhando para os desafios dessa faixa etária, ao mesmo tempo despertando a curiosidade de conhecer as obras brasileiras de autores como Machado de Assis e Fernando Pessoa, em que a maioria de nós era obrigado a ler na escola, pois teria alguma prova. Então, sem mais delongas, vamos entender o porquê de que tudo que é sólido pode derreter. Ambientada na cidade de São Paulo, a história vai se passar principalmente na escola pública em que a protagonista estuda e sua casa. Conhecemos Teresa, uma menina que vive com a cabeça nas nuvens, misturando a realidade com a ficção. Ela nos é apresentada como uma boa filha e aluna, mas como todo adolescente está buscando entender a sua própria identidade, tanto que na primeira cena da série aparece um anjo e o diabo, enquanto Teresa segue indo para a escola, narrando para nós que teve que escolher entre ouvir o anjo ou o diabo interior. Será que sou a Madre Teresa ou apenas mais uma adolescente rebelde? E esse questionamento da personagem vai durar até o final da série. Cada episódio mostrará algum tipo de dilema que Teresa ou algum de seus amigos está passando, fazendo um paralelo direto com uma obra da literatura brasileira, algumas de forma mais profunda, outras de forma mais superficiais, como um trabalho de escola sobre o livro. Então, eu decidi dividir os 13 episódios da série em 4 partes, para facilitar a progressão da história, começando pelo arco introdutório. Além de ambientar a história, esse arco já apresenta praticamente todos os personagens, e está na hora de apresentá-los. O Marcos é um garoto tímido que acabou de chegar no colégio, e logo no início percebemos que ele é super protegido pelos pais, pois acredite, esse adolescente ainda vai ao pediatra. Mas tudo isso esconde uma dificuldade de relacionamento. Quando Teresa vai na casa dele, ela presencia Marcos brigando com os pais de uma forma tão sem motivo, e nesse ímpeto de querer ajudar os outros, Teresa resolve lhe dar uns sermões bem ao estilo do Padre Vieira, convencendo o novo amigo a ser menos tímido e a também se relacionar melhor com seus pais. Afinal, os pais da Teresa são muito legais. Deste e Marta são aqueles pais que apoiam a Teresa em tudo, confiam nela, acham ela muito madura, mas sempre tem algo a dizer para ela quando a filha está pensativa. A mãe é psicóloga, faz questão de não misturar o trabalho de terapeuta com o de mãe, mas é impossível não misturar as coisas. O pai é dono de uma loja de roupas de cama e vira e mexe a casa está cheia de pilhas de lençóis. Ou quando do nada a roupa de cama da Teresa é trocada sem ela perceber. Décio também dá uns bons conselhos. Os pais da Teresa são tão legais que eles não a põem de castigo nem mesmo quando ela quebra o pinguim milenar de sua avó, na qual Teresa derrubou de propósito, pois ela queria ouvir um sermão deles, também de propósito. Vai entender esses adolescentes. Voltando aos amigos, conhecemos Letícia, que comenta no próximo arco, e Igor, que é um nerd, um amigo mais distante e que ganha menos desenvolvimento. Mas se a história é de adolescente, tem que ter um crush. João Felipe é o cara legal da escola, o esportista, mas que diferente dos filmes americanos, ele é gente boa e conversa com todo mundo. Está sempre pegando um dinheiro emprestado, mas devolvendo. E é claro que todo adolescente tem o seu rancinho, e essa é a Dalila, a ex-melhor amiga da Teresa, que resolveu correr atrás do sonho de ser atriz. No início da série não fica tão claro como as duas se afastaram. Ela tem aquele estereótipo de aluna que não gosta de estudar, mas quer aparecer, e que faz comentários inconvenientes. Porém ela nunca fez mal ou quis prejudicar a Teresa, a não ser quando ela começa a namorar o JF. Aí caiu a casa, não é mesmo, Teresa? E aqui, mais um elogio para essa série. Conseguimos nos enxergar nesses personagens, e até queremos ser amigo deles. Uma hora queremos jogar bola com o JF, outra hora ter conversas profundas com o Marcos, sair para ver roupas com a Letícia, fugir da Dalila, e é o tipo de coisa que nos prende a uma história.
A relação deles com a Teresa vai construir a profundidade dessa narrativa. Mas ainda tem 2 personagens que preciso comentar. Tem o professor de literatura que está sempre dando aula, cuidando de seus alunos, que faz essa figura de mentor, apresentando os livros e contextualizando o tempo. E o tio Augusto, o falecido parente de Teresa, central para essa história. Ele era um ator de teatro e sempre estava conversando com sua sobrinha, através dos livros e reflexões da vida. Na série é mostrado diversos flashbacks de conversas entre eles, que eram até bem profundas, e como todo esse legado foi absorvido pela protagonista, aproveitando os conselhos dele na resolução de seus problemas. Através do tio Tuta, como ela mesma chamava, foi-lhe apresentada as obras literárias da cultura brasileira, e já observamos como o próprio tio também misturava ficção e realidade de uma forma mais profunda. E essa ligação é tão forte que vemos em diversos momentos Teresa usando as obras como metáforas e analogias, mantendo a memória viva do tio, até imaginando ele estar presente. No primeiro episódio fica claro que ela ainda precisa aprender a lidar com esse luto, algo que só vai ser resolvido do meio para o final da série. Para começar a história, nada melhor do que falar sobre essa cultura que temos de julgar os outros, desde aqueles que acabamos de conhecer até os relacionamentos mais antigos. Sob o pano de fundo da obra O Alto da Barca do Inferno, vemos Teresa colocando em julgamento cada uma das pessoas que a rodeia, dizendo quem iria para o céu ou para o inferno. E é claro que JF vai para o céu, mas Dalila... E no final chega a vez da própria Teresa ser julgada, mas nós não vemos para onde ela vai, reforçando esse conceito de busca da identidade da personagem, algo que vai durar até o final da série. E por falar em identidade, eu preciso citar um dos meus episódios favoritos, baseado no livro Os Lusíadas de Camões. Teresa atravessa a cidade de São Paulo com Marcos para poder fazer seu documento de identidade, e a cada etapa que ela passa, um contratempo surge. O ônibus quebra, ela desmaia, ela é barrada por um gigante que tem o mesmo nome do personagem do livro, ela troca pastas de documentos com Marcos, não conseguindo fazer sua identidade, e no final sua foto sai piscada. Fazendo uma analogia direta do livro, que narra a jornada dos portugueses até encontrar as Índias, e os percalços até chegar lá. Mas quem disse que encontrar sua identidade seria fácil? Mesmo sem avançar muito a trama principal, esses episódios ajudam a aprofundar os personagens e o mundo da série, além de dar respiro aos acontecimentos mais profundos. Em um momento, Teresa pensa em sair do país. Ela passa a semana imaginando como seria legal morar fora, como tudo parece ser melhor que o Brasil. É nesse momento que a Kitty, amiga virtual dela, ganha um pouco mais de espaço, dizendo para Teresa que morar fora também tem suas dificuldades. E eu acabei não citando essa personagem antes por ser o único episódio em que ela ganha um pouco mais de destaque, mas ao longo da série sempre teve uma cena delas conversando pelo computador. E para quem assistiu a série e viveu naquela época de MSN, câmeras digitais e o início do YouTube, bate uma nostalgia boa. A série conseguiu integrar bem o uso da internet que estava crescendo naquela época de um jeito natural. Mas voltando ao episódio, Teresa entende que, assim como dizia a Canção do Exílio, o poema que inspira a história, não há lugar melhor do que o lugar onde nascemos. E aqui entra outro elogio para a série. O Brasil é exaltado o tempo todo. O nome dos personagens não tem estrangeirismos, existe essa defesa do nosso país e da nossa literatura, mas não de uma forma militante, mas sim inteligente. O outro episódio é para mostrar mais uma vez o lado Madre Teresa da protagonista, ao ajudar a Letícia a encarar um vestido verde alface em sua festa de debutante de 15 anos, algo que em 2009 já estava se tornando datado. A gente não entende o porquê da menina agir estranhamente o episódio inteiro, até entendermos que o ator da novela Senhora, baseado no livro da leitura do colégio, iria ser o príncipe da festa e iria dançar com ela. Não falei que tinha draminha adolescente? E o próximo episódio é só uma história de terror que envolve um crush com um cara emo em uma festa gótica dada pela Dalila. Na verdade, foi uma história exagerada da Teresa para entreter sua prima, que tem um gosto peculiar sobre filmes de terror. Na narrativa, esse episódio serviu para dar uma pista sobre o motivo do falecimento do tio Augusto, e para mostrar que Dalila e JF não estão tão bem quanto parece. Mas afinal, que casal adolescente não tem treta, não é? Mas agora vamos para um arco mais importante na história de Teresa. Agora que chegamos na metade da série, começam os assuntos um pouco mais sérios. O JF e a Dalila terminaram e o colégio inteiro está falando sobre isso.
teorias diversas, julgamentos e fake news a rodo, principalmente falando que rolou traição por parte de Dalila. E aqui a analogia do livro de Machado de Assis cai como uma luva. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, assim como Capitu, que no livro Dom Casmurro nunca revelou a verdade. Então você que está vendo esse vídeo me diga nos comentários, Capitu traiu Bentinho? No final eu digo a minha opinião. Esse episódio também faz uma conexão com o primeiro, porque todo mundo quer julgar, falar de todo mundo, mas quando é sua vez de ser comentado, principalmente com mentiras, ninguém gosta, não é? Depois de ver a menina há dias andando pelos cantos, Teresa decide ir falar com Dalila, para entender o que aconteceu. E quando elas conversam, fica implícito para a audiência a verdade. Mas Dalila prefere não dar o braço a torcer e não conta. Ela percebe que é o momento de dar a volta por cima. E no final do episódio vemos João Felipe se aproximando da... Teresa? Chegamos então ao que, na minha opinião, é o episódio mais importante da série, onde Teresa precisa encarar o luto pela morte do seu tio. O episódio faz isso de duas formas. Primeiro, ela precisa voltar ao apartamento do tio para encontrar os documentos, e sem querer encontra uma herança deixada por ele, o poema Ismália. Ela fica o episódio tentando entender o que seu tio queria falar para ela através daquele presente. A segunda camada da história fala sobre como devemos lidar com pessoas com depressão. Marta, a mãe de Teresa, atende uma jovem que está passando por isso, e assim como o tio Augusto, tinha ideações suicidas. O episódio possui diversos flashbacks mostrando que o tio de Teresa não estava bem, e o que levou a essa decisão de partir, culminando na cena em que o pai da Teresa lhe dá a triste notícia e de como ela sofreu com isso. E falando do poema Ismália, ele falava de uma mulher que misturava o real com o imaginário, que se perde nessa confusão e acaba morrendo afogada, tentando alcançar a imagem da lua que estava refletida no mar. Teresa percebe que a depressão de seu tio o levou para esse mesmo lugar de querer encontrar a lua, desistindo da vida. Então o poema acaba funcionando como uma espécie de carta de despedida para Teresa. E no clímax do episódio, a paciente liga para Marta, dizendo que estava no topo de um prédio, pois era o único local em que ela se sentia bem, exatamente como o tio Tuta disse para ela anteriormente. Teresa observa a distância, torcendo para que a mulher escolhesse viver, porque no fundo era exatamente isso que ela queria que seu tio também tivesse escolhido, e felizmente é o que acontece. E a partir disso, a protagonista nos explica o conceito de que tudo que é sólido pode derreter. A vida é feita de mudanças e precisamos aprender a lidar com elas. As coisas também mudam de uma hora para outra, quando misturamos o real com o imaginário. O título da série diz exatamente o que aconteceu. O tio se foi e Teresa precisou aprender a viver com essa mudança, mas mantendo a memória viva do tio Augusto através dos livros que ela lia. Será então que estamos preparados para lidar com todas essas mudanças acontecendo? Pessoas chegando, pessoas indo embora, nossos dilemas, como estamos nos preparando para essas mudanças? Percebemos que os livros e as pessoas nos ajudam, mas pode ser que haja um limite onde nós precisamos tomar uma decisão por nós mesmos. Mas depois falamos sobre as outras lições dessa história. E só para quebrar esse clima tenso no episódio, a Dalila faz uma apresentação de um monólogo no colégio, que é, no mínimo, peculiar. O próximo episódio também tem uma virada na vida de Teresa. A turma da escola viaja para um acampamento, então vai ter piscina, pega-bandeira e a festa junina, ou melhor, quadrilha. E é justamente o dia do aniversário da Teresa. Marcos prepara um presente de aniversário inesquecível para ela, espalhando bilhetinhos com versos de amor de Carlos Drummond de Andrade, tanto para Teresa quanto para JF, mas de forma anônima. Teresa fica o episódio inteiro tentando descobrir quem foi, até desconfiando que seria um bilhete de amor do próprio Marcos, ou do garoto nerd que quase não fala. Mas durante a quadrilha, Marcos cria um ambiente para que Teresa e JF fiquem sozinhos. E aí ele entrega um último bilhetinho para sua amiga, e nele estava parafraseado o poema homônimo, João que amava Teresa. Teresa descobre que João gosta dela, e finalmente eles podem ficar juntos. Parabéns, Teresa! Sua paixão pela literatura está contagiando todo mundo. Até o Padre Vieira ficaria orgulhoso. Nesse ponto da narrativa, a vida de Teresa já deu uma reviravolta, preparando o terreno para o último arco dessa história. Afinal, ainda tem coisas que ela precisa resolver. Nesse último arco, após Teresa resolver a sua situação de luto com o tio, ainda precisa lidar com as pessoas que estão à sua volta, seus amigos, João Felipe e Dalila, além de finalmente descobrir sua identidade. O quarto de Teresa está uma bagunça, mostrando que ela está confusa com tudo o que aconteceu com João Felipe. Ela faz de tudo para evitá-lo, faltando aula por não saber o que dizer.
Ao arrumar seu quarto, encontra algumas fitas VHS com filmagens de sua infância, até em que em um determinado momento começa a passar uma entrevista com Clarice Lispector falando de um livro sobre amor. Ela vai até a livraria e descobre um livro que resume bem tudo o que ela está vivendo, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Teresa também gosta de escolher obras pelo nome. Teresa se enxerga dentro da história, conversando com a protagonista da obra que vive um dilema parecido com o dela, e a experiência é tão intensa que ela enxerga a personagem do livro igual à mãe dela, e a metáfora desse episódio é perfeita, pois assim como o quarto de Teresa está uma bagunça, a casa da protagonista do livro também está desorganizada pelas decisões que elas precisam tomar. As duas conversam sobre seus dilemas e decidem dar uma chance para o amor de seus crushes. Após se resolverem, elas arrumam suas salas e tudo fica em ordem. Para mim, esse episódio que mais representa tudo o que estamos conversando. Teresa tem um problema, ela enxerga na literatura exatamente o que está vivendo e a partir disso parte para a solução, mas pedindo o conselho de um amigo, dos pais ou imaginando o que seu tio diria para ela. Pronto, resolveu o problema do crush, mas ainda tem mais treta. Temos um episódio só para dar um respiro na história, em que a turminha precisa preparar uma peça de teatro para o colégio e a Teresa tem que contracenar com a Dalila na maior parte do tempo, ficando claro que as coisas entre elas ainda estão esquentando, o que é apenas um preparativo para o próximo episódio, em que ela finalmente resolve essa rixa com Dalila. É aula de filosofia e a sala está um caos, um debate pegando fogo, e para nossa surpresa, Teresa dá uma lição de moral na Dalila, invertendo a situação em que estávamos acostumados. Mas ao ser questionada pelo professor, ela fica com uma frase enigmática martelando na cabeça dela, uma frase de Fernando Pessoa. Ao pesquisar sobre o autor, descobre que ele tinha heterônimos, que são essas outras versões de Pessoa, quase como personalidades diferentes que enxergavam o mundo de forma distinta. E o paralelo desse episódio é como seriam as outras duas versões de Teresa, sendo uma mais puritana e certinha, a Camilinha, e outra versão mais impulsiva, a Rebeca, até lembrando a Dalila. Mais uma vez ela transita nessa dualidade de qual caminho seguir. Teresa percebe que Dalila vem amadurecendo, deixando de se envolver em confusões, focando nos estudos e até focando mais na carreira de atriz, e percebe que pegou pesado. A situação está tão desconfortável que até o próprio JF está incomodado. Então vemos um flashback mostrando como as duas eram amigas, mas que do incrivelmente nada escolheram seguir caminhos diferentes. Tudo que é sólido pode derreter, lembra? Culminando na cena em que as duas fazem as pazes. Elas têm uma conversa de verdade depois de meses, onde ambas admitem que na discussão anterior estavam erradas. Teresa até sugere uma peça de teatro baseada em um sonho que ela teve, e no final do diálogo percebe que elas nunca haviam brigado de verdade. Agora resolvida no luto do seu tio e na sua diferença com Dalila e seu namoro indo bem, só faltava resolver uma coisa. Quem é a Teresa? Chegamos no último episódio, e a série começa diferente. Antes da abertura, o tio Augusto faz a apresentação dos personagens, já avisando que algo aconteceria para bagunçar tudo. Tudo começa com a turminha fazendo uma confusão durante o hasteamento da bandeira nacional e ficam de castigo. Teresa diz que não tinha culpa, e todos os amigos ficam chateados com ela por não ter se solidarizado e levado a culpa junto. A turma recebe o castigo de ler o livro Macunaíma em 2 dias para fazer uma prova. É a história de um índio que está em uma aventura em busca de um talismã chamado Muiraquitã. Essa é a primeira vez que todos os personagens leem a obra que o episódio focou, menos Teresa, mas é claro que ela ia ganhar uma cópia do livro. Descobrimos então que o professor de literatura tinha se demitido por achar a punição do diretor injusta. Teresa acredita que se trouxer o professor de volta, talvez seus amigos fiquem menos chateados com ela, e então ela vai à biblioteca da cidade procurá-lo. E aqui a série faz aquele fanservice de final de história, pois Teresa encontra na biblioteca todos os personagens que ela cruzou durante essa jornada. Ao encontrar o professor, ele diz que iria focar no doutorado, mas deixa uma última lição para Teresa. Ele diz que não pode ser o talismã dela, fazendo uma referência a Muiraquitã do Macunaíma, para resolver os problemas. O importante não é apenas o final da jornada, mas o caminho que leva a esse final. E então Teresa precisa decidir o que fazer com tudo o que ela aprendeu com essa jornada. No final, ela arma um plano para distrair o diretor e sua mãe para atrapalhar a execução da prova e ir falar com todos os seus amigos, desabafando e elogiando cada um. Afinal, tudo que ela aprendeu lendo não faz sentido se não tiver pessoas com quem compartilhar. E diz que tomou uma decisão. Teresa quer ser como Macunaíma, que não cabe em um rótulo, ou seja, nem Camilinha nem Rebeca. Ela escolhe ser a Teresa, e é por isso que lá no primeiro episódio não vemos o resultado do julgamento. O final termina exatamente como começa.
Isso também aparece no episódio inspirado em Clarice Lispector, em que é dito que o livro começa com uma vírgula e termina em 2 pontos, pois aquela só é uma parte da história, sem começo e sem fim. É exatamente o que nossa protagonista diz ao seu tio, pois ambos saem para viver novas aventuras, pois ainda há muito que viver e muitas obras para ler. Eu acredito que Teresa escolhe esse caminho pois ela entendeu que nós somos pessoas imperfeitas, que ainda vamos acertar ou errar e que não há como definir isso a 100% por nossas próprias forças. O arco de Teresa se fecha, os conflitos encontram sentido e a série termina exatamente onde precisava terminar, mas deixa algumas pontas soltas para trabalhar em uma possível segunda temporada. O novo professor de literatura, o passado do Marcos que no último episódio foi revelado que ele tinha sido expulso da escola anterior. Não sabemos o motivo da história não ter continuado, mas do jeito que ela terminou, todos os pontos amarrados foram cumpridos do início ao fim. Mas se eu puder fazer uma pergunta, se tudo que é sólido pode derreter, existe algo que não derrete e portanto não muda? Essa pergunta atravessa a literatura, atravessa a filosofia e também atravessa a religião. Pois quando tudo ao nosso redor falhar em encontrar essa resposta, nossa fé mostra que podemos nos apegar em algo que não vai falhar, mas que precisamos viver nessa esperança de encontrar essa resposta que parece sempre faltar em nós. Só refletindo aqui. Tudo que é sólido pode derreter é uma série que tem começo, meio e fim e entrega tudo o que ela propõe. Ela fala dos livros que tínhamos que ler na escola, mas de uma forma interessante, trazendo até mais propósitos para cada leitura. Mostra as intrigas e os dilemas que vivemos na adolescência, e trata com respeito temas bem sérios como luto, depressão e suicídio. Os livros são importantes, mas tudo aquilo que aprendemos, ouvimos e até assistimos não tem valor se não pudermos compartilhar com os outros. Acredito que a série funcionou bem pelos seus bastidores. O diretor e criador da série, Rafael Gomes, era formado em cinema e disse em uma entrevista que toda a equipe da produção da série também tinha essa formação, o que realmente deu esse caráter cinematográfico. A série está disponível de graça no canal do YouTube da produtora Introfilmes. Mas me conta, qual dessas obras você leu no colégio? Eu li Dom Casmurro e, na minha opinião, ela não traiu Bentinho.